Olá, que prazer, que alegria, que bênção estarmos juntos outra vez aqui no Café e Fé, onde nós podemos ter esse momento tão significativo, que é proclamar, que é falar, que é anunciar o Evangelho das riquezas insondáveis de Cristo. Esse é o nosso objetivo. Você sabe que nós não queremos falar de religião. Nós queremos falar do assunto principal, que é o Deus que se importa com gente, que se fez gente, que viveu conosco e agora Ele pode, pela sua graça, viver em nós. Esse é o nosso objetivo. Os links de nossas redes sociais estão aí na sua tela para que você possa conhecer o nosso material e participar conosco. Gostaríamos muito de contar com você como um parceiro, como um aliado nosso. Na proclamação também, você pode compartilhar os vídeos para propagar a palavra de Deus. Você pode orar por nós, porque temos lutas espirituais. E você pode também, se for movido pelo Espírito Santo, contribuir para a sustentabilidade desse programa. Então pegue o seu café e o nosso vai começar já já. Vamos estar juntos. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar, ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis, Avenida Higienópolis 346, em Londrina. Hoje nós vamos conversar aqui com o amigo de muito tempo, que é o nosso irmão Márcio Mizubuchi, um querido do Senhor. E juntos nós vamos pensar um pouco sobre dois homens, um rico e um mendigo, né? A dura realidade do inferno, que é um assunto meio indigesto, né, Márcio? Espinhoso. O inferno é um assunto indigesto, como o senhor disse. Ele é espinhoso, Mas é um assunto do qual o Senhor Jesus tratou. exatamente. Ele falou sobre esse assunto, e se ele falou, é importante nós considerarmos, né, professor? Eu sei que às vezes a gente prefere falar de coisas mais agradáveis, mas um bom diagnóstico Uhum, pode ser decisivo para a terapia, não é? uhum. E a história desses dois homens que foi contada por Jesus, Uhum, eu acho que nós podemos, Márcio, trabalhar aqui a vida deles, né? uhum. Um tinha tudo menos Deus, Menos do que importava, não é? né? O outro não tinha nada senão Deus. Senão Deus. Exatamente. A lei de Deus ele não tinha. Mas esses dois homens mostram decisões, Uhum. posturas que são importantes. Eu acho que a gente podia ler, Vamos né? ler. Vamos. Ler o capítulo de Lucas, o Evangelho de Lucas. Essa é uma parábola que é contada pelo Evangelho de Lucas, né? Só ele conta. Só ele conta. Uhum. E é interessante porque Lucas era um pesquisador. A Bíblia diz que ele fez acurada investigação. Uhum. Ele foi um médico, eu acho que ele tinha mesmo... Naquele tempo não tinha estetoscópio, mas ele tinha a capacidade de fazer
uma pesquisa séria, o pulso, e aqui é uma coisa interessante, né? Interessante. E aqui então nós temos o evangelista Lucas como o único dos evangelistas que relata essa parábola de Jesus, onde Jesus, nós temos aqui como um ensino principal dessa parábola, a realidade, a dura realidade do inferno. Vamos ler o texto? Vamos embora. Lucas capítulo 16, dos versos 19 ao 31, a palavra de Deus diz assim, isso aqui é Jesus falando, né? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe com água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Que texto! Que texto solene, pastor Muito. Glenn. Solene, duro, difícil, porém, dito pelo Senhor Jesus. Aqui nesse contraste, né? Nós temos um contraste da vida deles. Um era rico, outro era pobre. Um se regalava, o outro pedia ajuda, Migalhas. esmolas. Há um contraste também na morte. Pois é. Vemos que quando o rico morreu, ele foi sepultado. Imagina a pompa daquele funeral. Ao passo que de Lázaro, o mendigo, quando morreu, não é dito nada, que ele teve nenhum sepultamento. Não teve sepultamento. Só diz que os anjos vieram e levaram para o seio de Abraão. O corpo dele provavelmente foi comido pelos cães que vinham lamber-lhe as úlceras. Muito provavelmente. Muito, muito. E além do contraste na vida desses homens e o contraste na morte, eu acho que o principal contraste... Acho não, pastor Glenn. O principal contraste está no que acontece após a morte. Certamente. Enquanto um deles estava em tormentos, o outro estava no seio de Abraão, que é uma figura do céu. Não é? Então, o que Jesus queria ensinar aqui? Esse aqui é o ponto, né? Esse é o ponto. Eu acho que esse é o objetivo que a gente deve buscar nessa conversa, para que os queridos que nos ouvem em casa também possam compreender qual que é o objetivo de Jesus com essa parábola, porque uma vez proferidas essas palavras, elas são eternas e visam edificar a todos o que vieram a ouvir em qualquer tempo. Exatamente. A ideia, os mestres, no tempo de Jesus, os fariseus, eles tinham uma ideia de que a riqueza, a prosperidade, era algo que Deus abençoava e a pobreza era uma maldição, era algo que não vinha de Deus, aquela situação. Pastor Glenn, essa teologia dos fariseus, a Bíblia diz que não há nada novo debaixo do céu. E essa mesma teologia que eles apregoavam e criam, ela permanece até hoje. Hoje ela é chamada de teologia da prosperidade, segundo a qual aqueles que são dotados de posses e de saúde
e desse tipo de benefício, esses são considerados pessoas abençoadas, ao passo que os pobres ou aqueles que estão doentes são pessoas que estão desprovidas da bênção de Deus. Mas essa teologia, evidentemente, de acordo com a Bíblia, é uma mentira. Mentira. É uma mentira porque nessa mesma parábola aqui, nós lemos no primeiro versículo, Jesus diz que certo homem rico que se vestia de púrpura, linho finíssimo, isso era roupa de senadores, de reis. Todos os dias ele se regalava esplendidamente. Este homem foi o que terminou no inferno. Ao passo que Lázaro, aquele homem insignificante para a sociedade, ele terminou no seio de Abraão. Então, evidentemente, Jesus está aqui desconstruindo essa teologia equivocada de que riqueza é um sinônimo de bênção do Senhor. Exatamente. A gente tem que entender que a riqueza é uma bênção. É uma bênção. Uhum. Mas não significa que os ricos são os abençoados e os pobres são os amaldiçoados. De maneira nenhuma. Não é? Não, de maneira nenhuma. Se o senhor olhar para esse homem, né? E de fato foi muito abençoado do ponto de vista terreno, né? Mas ele terminou no inferno. Agora é interessante que em nenhum momento na parábola que Jesus conta lhe foi atribuído crime algum. Pois é. Por que motivo será, pastor, esse homem foi parar no inferno? Aí é onde está a verdadeira bênção. A questão. Porque nós não vamos para os céus pelas nossas obras. Não é pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é pela nossa confiança em quem nós estamos crendo. Por isso que foi dito assim, o primeiro tinha tudo menos Deus. O outro não tinha nada além de Deus. Não tinha nada além de Deus. Por que ele tinha Deus? Porque ele havia tido uma experiência de fé no Senhor, não é? Nós temos que entender que ele chama, o judeu chama pai Abraão. Ele era um descendente de judeus. E aqui tem um ensino muito importante de Jesus. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que ser descendente de um crente não implica que você também será um filho de Deus, né? É preciso que cada ser humano individualmente tenha uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo, a sua identificação com Ele lá na obra da cruz. É por meio da fé individual na obra de Cristo que nós somos feitos filhos de Deus, não por descendência sanguínea ou por herança genética ou pela vontade do homem. É isso foi que Jesus disse que Jesus veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, é os que creem em Jesus Cristo. Não é os que creem na Igreja Batista, na Igreja Católica, que tem esse sistema ou aquele sistema. Os que creem em Cristo Jesus. Eles não nasceram do sangue, não é uma coisa de consanguinidade, nem da vontade da carne, não é questão de instinto, de hereditariedade, nem da vontade do varão, mas de Deus. Gente, para um instantinho, porque nós vamos conversar mais. Já, vamos voltar. A comparação entre esses dois, né? O rico e o mendigo, aquele que se bastava e aquele que dependia, é muito importante, né? Lázaro era uma pessoa desprezível,
perante o mundo. Uhum. Mas ele viveu uma vida, ainda que insignificante, ele foi para o paraíso. Uhum. Por causa, eu só posso jogar nesse ponto aqui, por causa da sua fé. Uhum. Porque ninguém vai para o paraíso, vai para o céu, por causa das suas obras, porque a Bíblia diz, pela graça nós somos salvos por meio da fé. Uhum. E isto é, a fé, não é nossa, não vem de nós mesmos, é uma dádiva divina. Uhum. Não vem das obras para que ninguém se vanglorie. Então, Jesus estava aqui desconstruindo essa teologia da prosperidade, como você falou, né? Que tem dado tanta ênfase ao desempenho, ao sucesso, né? Esse é muito interessante, a gente vê o rico indo para o inferno e não há nenhum crime contra ele mencionado na parábola, e da mesma maneira não há nenhuma obra relacionada ao Lázaro para que o tenha levado ao céu. E inclusive, pastor, é muito interessante que dentre todas as parábolas que Jesus falou, esta aqui é o único momento, em a única parábola, onde ele cita um nome de um personagem. Lázaro. Muitos até, por conta disso, acreditam que se trata de uma história de fato e não de uma parábola. Não sabemos ao certo, mas Lázaro é muito interessante esse nome. O original é Eleazar, que significa o Senhor é meu auxílio. Então, evidentemente, Jesus estava querendo ensinar aqui que este homem chamado Lázaro foi auxiliado, socorrido, ele recebeu a graça do Senhor e esse é o motivo pelo qual ele pôde desfrutar do seio de Abraão, não é? Certamente. Ninguém vai para o céu pelos seus méritos. Não. Ninguém vai para o inferno. Vai para o inferno porque a pessoa nasceu em pecado. Pronto. E não o recebeu Jesus Cristo como seu único suficiente. Todos nós nascemos perdidos. E se não viermos a crer em Cristo, nós estamos irremediavelmente perdidos. Uhum. O inferno é uma realidade Uhum. para todas as pessoas. Uhum. O rico manda a Lázaro que molhe. Pastor, o inferno, nessa parábola, nós temos algumas verdades acerca do inferno que o Senhor Jesus nos ensina. O inferno não cura ninguém. Não cura. Da sua imoralidade, da sua perversidade, porque, como o Senhor disse, o Lázaro, o rico, está lá no inferno, condenado. E ele, quando olha para o Lázaro, nós lemos no texto, ele nem sequer se dirige a Lázaro, mas ele fala com Abraão e fala para Abraão assim: manda o Lázaro molhar a ponta do dedo e me trazer água. Então, ele ainda lá no inferno, condenado, ele se mantém tão arrogante, tão superior como sempre foi. Então, nós temos aqui claramente um ensino de que o inferno não cura ninguém. O inferno não serve para melhorar as pessoas, ele serve apenas para puni-las com justiça e condená-las. Outra coisa que nós temos aqui, pastor, nessa parábola, Jesus ensina claramente que o inferno é um lugar de tormento. Olha só, nós lemos na segunda metade do versículo 24, o rico dizendo: manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, porque estou atormentado nessa chama. É curioso isso aqui. Se eu estivesse num lugar atormentado por alguma chama, eu não ia pedir para molhar a ponta do dedo e me dar uma gota d'água. Eu ia pedir um balde, uma mangueira. Mas nessa parábola, ele pede uma gota de água. E qual que é o objetivo de Jesus aqui? Ele quer ensinar que o inferno é um local, querido que me ouve, onde não haverá uma gota de alívio. Isso é muito solene, isso é sério, porque o inferno é um local onde Deus está, com a sua justiça, punindo todos os pecados. É sério. Então esse homem, ele pede uma gota de água e não recebe. Não recebe. Isso é muito... E você observa que quando eles estavam aqui na Terra, o mendigo ficava à porta dele pedindo migalhas e ele não dava. E agora ele está pedindo uma gota d'água e ele não vai receber porque existe um abismo intransponível. Quem está
no paraíso não passa para o inferno, e quem está no inferno não pode ir ao paraíso. Uhum. Então, esse ponto aqui é muito forte. Mesmo no inferno, aquele homem considerava-se superior. Mais importante. Ele é um narcísico, ele é um prepotente, Uhum. que essa é a nossa natureza. Uhum. É a nossa natureza. Uhum. Por isso que nós temos que vê-la crucificada em Cristo, Uhum. para que nós ganhemos a nossa nova vida na ressurreição. Pastor Glênio, o senhor colocou aqui uma parte da parábola. O senhor disse que há a própria parábola diz que é um abismo intransponível. E na parábola, Abraão fala assim: esse abismo, os que estão lá no inferno não podem passar para cá e nem os daqui para lá. É interessante essa fala. Não é? Quem é que, estando aqui no seio de Abraão, Vai iria querer passar para lá? Mas tá essa fala na parábola. O que eu entendo disso, pastor? Que Lázaro, este que foi humilhado durante toda a sua vida e agora está no seio de Abraão, Poderia. por ele ter sido feito uma nova criatura, ele poderia se compadecer daquele que sempre o desprezara, e ele poderia querer levar a gota de água, d'água. um balde mesmo, né? né? Mesmo que fosse uma xícara. Mesmo que fosse uma xícara, porque ele foi feito uma nova criatura. Ele não tem maldade cruz, mais. Ele não tem. A cruz faz isso com todo aquele que crê. O velho homem, nessa parábola nós precisamos entender que todos nós estamos retratados aqui nessa parábola de uma maneira ou de outra. Todos nós nascemos aqui neste mundo por conta do pecado, exatamente como esse homem rico, querendo apenas o benefício próprio, olhando apenas para si mesmo. Mas a cruz de Cristo transforma cada um de nós como aquele mendigo, Lázaro, que não do ponto de vista terreno aqui, um mendigo, mas nós entendemos que nós somos pobres, nós não somos nada. É verdade. E a cruz de Cristo nos transforma. Esse é o poder do Evangelho. Essa questão precisa ser muito, muito firme aqui. Nós não vamos para o céu porque fazemos coisas. Não vamos para o inferno porque deixamos de fazer certas coisas. Uhum. Nós vamos por não crer. Uhum. Se nós crermos em Cristo Jesus, ele disse para o ladrão ao seu lado: Uhum. hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Então, este fato aqui precisa ser marcante, Uhum. porque não existe alguém que vá para um lugar intermediário. Não há. Não tem um lugar que você vai passar por um trabalho de evolução, melhora, se você fizer aqui na Terra uma série de trabalhos em favor daquela pessoa. A Bíblia não deixa esse espaço para nós aqui. Ou estamos no paraíso, ou estamos no inferno. Uhum. Mas aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. A palavra de Deus é maravilhosa. Aqui na parábola, esse homem condenado, ele quer uma gota de água para aliviar o seu tormento, ele não obtém nenhuma gota. Mas o Senhor Jesus diz que aquele que vem a ele jamais terá sede. Ele é a fonte inesgotável que nos sacia por toda a eternidade. Né? O que eu quero dizer para você é que o tempo de arrependimento é agora. É agora. Pastor, nessa mesma parábola é muito interessante que esse homem rico, quando em vida, quando aqui na terra, ele era um ateu. Ele vivia como se Deus não existisse. Ele era um arrogante. Mas agora, nós estamos vendo aqui uma cena diante de nós, ele lá no inferno, ele se torna um evangelista. Porque ele diz para Abraão: manda o Lázaro ir na casa do meu pai, eu tenho meus irmãos. Manda o Lázaro contar para eles a verdade, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Então ele era um ateu, mas agora ele é um evangelista. E ele é um ex-ateu. A Bíblia diz, aqui, você que me escuta em casa, o mundo hoje está cheio de ateus. Cheio. A imensa maioria das pessoas são. Mas a Bíblia diz que no inferno não haverá nenhum. Porque lá em Filipenses diz que todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra.
e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Só que aqueles de lá não vão ter mais chance. Não tem mais. Não tem Não mais. tem uma segunda chance. Tem algumas pessoas, a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Não tem novas encadernações aí. Uhum. O homem decide aqui e agora, diante da palavra de Deus. Uhum. E o tempo de arrependimento é já. É já. Hoje. Não haverá uma segunda chance. Uhum. Ou você crê no Senhor Jesus Cristo, Uhum. ou você está irremediavelmente perdido. Quando o rico pede para Abraão para que envie o Lázaro, manda o Lázaro lá pregar na minha casa, a resposta do Abraão é categórica no versículo 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Moisés e os profetas se refere ao Antigo Testamento. Ou seja, em outras palavras, eles têm a Bíblia, como você também tinha. Eles que ouçam o que diz a palavra de Deus. Negligenciar a palavra de Deus é a maior insensatez que um homem pode cometer. Porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é o que ele deixou para nós aqui, como seu grande tesouro. É aqui que nós encontramos, nós descobrimos quem nós somos, pecadores como este homem rico, e aqui é que nós descobrimos quem Jesus é, o nosso Redentor. Então, nós não estamos aqui querendo fazer de você um adepto de nosso sistema. Nós queremos que você conheça o Evangelho, conheça o que Cristo fez e creia na obra dele. Ele esteve na cruz em nosso favor, nos levando a morrer com ele, e quando ele ressuscitou, ele nos deu a sua vida. Isto é o Evangelho. Creia nisto e certamente você não irá se perder. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Esta é a verdade da palavra de Deus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu quero encontrar com você na próxima semana para nós tomarmos aquele nosso cafezinho de sempre e receba o nosso abraço de coração para coração. Até a próxima.